We'll rise up from the dust. Oh, here we go, go, go. Let us heal and grow. You won't be alone. We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life. Still breathing. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Tire Sua Live do Armário comigo. Eu queria agradecer todo mundo que tá aqui me assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube. Durante esse período, durante esses últimos anos, a gente não se falou muito, mas toda vez que a gente se fala, toda vez que a gente se vê pela câmera, parece que a gente deixou de se falar assim ontem. Eu lembro que antes de eu sair do Brasil, agora no final do ano passado, eu fiz uma videoconferência com ele e ele me contou mais ou menos assim a história dele, como que ele tava. E tinha me convidado pra ir visitá-lo e tal. Infelizmente, né, por motivos óbvios, eu não consegui sair de onde eu estou. Mas eu espero ainda visitá-lo, com certeza. Pra mim ele é uma inspiração, assim, em vários aspectos. Não só como bailarino, mas eu acho que o mais importante é como pessoa. O jeito que ele pensa, o jeito que ele fala. E é até engraçado quando você conversa com ele, porque ele sempre acha que ele tá agindo de uma forma errada, por ele tá dando um conselho pra alguém, ou ele acha que ele vai tá julgando essa pessoa. Então é uma pessoa tão pura, assim, uma pessoa tão... Ai, gente... E ele vem mostrando, assim, pra mim que ele pode ser inspiração em vários aspectos. Agora, na carreira dele, né? O que ele viveu pra fazer com que ele chegasse onde ele chegou. E agora, as experiências que ele tá tendo onde ele está. E como ele veio lidando com alguns obstáculos aí durante todo esse processo. E foi por isso que eu chamei, pra ele poder compartilhar isso tudo com a gente. Já falei demais, vamos chamá-lo. Olá, Tudo bem? tudo divíssimo. Seja bem-vindo. Primeira coisa, muito, muito, muito obrigado por você ter aceitado vir falar comigo. A sua agenda é lotada, né? É assim, é Lago do Cisne hoje, é Dom Quixote amanhã, Corsário no outro dia. Então, assim, você ter tido um tempinho pra vir falar comigo, isso é muito incrível. Obrigado de coração. Eu tô muito feliz pelo seu convite, muito honrado de estar aqui. Eu também vi, né, outras lives suas com outras pessoas maravilhosas também. Fiquei muito feliz também de estar fazendo parte. Ah, com certeza, né? Você acha que eu não ia te chamar? Se apresenta, por favor, pro pessoal do meu Instagram que não te conhece. Tá, meu nome é Diego Siqueira, tenho 28 anos, sou formado pela Escola Klein Stene, de Santo André, e atualmente sou o primeiro bailarino na companhia Talassi Ballet, que fica na Flórida, Estados Unidos. Praticamente isso. Só isso, né? Eu me senti atacada agora. Excepcional você era, né? Giros, perna, altura, saltos, tudo. Isso era pra ter deixado. Não era, ainda é, né? Continua. Isso era pra ter deixado pro final, gente. Para. Primeira coisa que eu quero saber de você, que inclusive é uma coisa que eu não sei. Como que a dança surgiu na sua vida? Quando eu tinha 11 anos, eu estava na quinta série. Assim, eu já dançava, vamos supor assim, axé, né? Que naquela época era uma febre, El Chan, né? Essas coisas. Então, eu dançava já sabia que eu gostava de dançar. Mas ainda não tinha noção do que eu gostava, assim, como posso dizer. Como eu poderia estar seguindo uma carreira, né? E se tivesse carreira, né? Então, lá tinha uma academia muito pequena em Guararema, que chamava Estúdio de Dança. E essa diretora, a Mariângela, ela foi nas escolas perguntando se alguém queria uma bolsa pra ballet, pra poder fazer ballet. E que se a gente, né, tivesse interessado, era pra ir lá fazer um teste. Aí eu lembro que eu fui fazer esse teste, dancei Rouge, Ragatanga. E aí acabei passando. E aí comecei a fazer ballet desde então. Aí depois eu fui pra Mogi, depois eu fui pra Santo André. Aí por aí foi. Entendi. Você já dançou no Canadá, certo? Como que foi o seu período no Canadá? O Canadá, ele veio assim, vamos dizer, de uma forma inesperada, né? Porque eu tava em Brasília e foi onde eu acabei ganhando essa bolsa pra ir pro Go Ballet. Eu jamais ganharia essa bolsa, né? Porque é uma escola maravilhosa, né? É a terceira melhor do Canadá, se eu não me engano, na época que eu fui, pelo menos. E aí eu cheguei lá, todo mundo assim dava muito surpreso com a minha presença lá, né? E eu não entendia muito por quê. Até então, porque eu não tinha amizade com nenhum brasileiro que ainda estavam lá, com ninguém, eu não falava inglês, não falava nada de inglês. Então, assim, eu fui chegando lá quietinho, na minha. Aí eu lembro que eu fui conhecendo os brasileiros ao pouco, fiz uma amizade muito grande, de umas amizades que eu tenho até hoje, que é com o Gabriel. E nisso aí eu fui conhecendo um pouco as pessoas. Cheguei lá já tendo, assim, grandes oportunidades de dançar com a primeira bailarina, de estar dançando um papel principal também. Então, assim, eu fui muito agraciado nessa parte, né? Mas eu percebi que, assim, as pessoas ficavam muito chocadas,
né? E eu não entendia muito porquê. Depois, quando eu comecei a ter mais intimidade com o Gabriel, ele foi me contando, né, que as pessoas, antes de eu ir, as pessoas estavam muito surpresas que a diretora tinha dado a bolsa pra uma pessoa negra. E aí foi onde, assim, eu comecei a perceber, nossa, né? Que esquisito isso, né? Eu lembro, assim, que teve até uma menina que chegou e perguntou, assim, se a minha pele era o termo que ela usou, que ela falou em inglês. Minha pele parecia muito limpa. Um termo mais ou menos, assim, esquisito, sabe? O povo me olhava, assim, sabe? E eu lembro que, assim, que ele falou que quando souberam que era um bailarino negro, todo mundo correu no YouTube, correu no Facebook pra ver se me achava, pra ver se achava vídeo meu, pra ver, né? Porque eles não acreditavam, porque até então não tinha nenhum negro na escola. Acredito que tinha uma menina negra, que era brasileira também, a Laísa, mas no tempo que eu fiquei lá não ficou muito tempo. Mas, enfim, menino não tinha nenhum negro, né? Então, pra eles acabou sendo uma surpresa mesmo. Depois disso, eu lembro que teve meu primeiro concurso internacional que eu participei, dançando um padedê de repertório. E lá a diretora que escolhia os casais com quem a gente dançava e o que nós iríamos dançar e quem iria nos ensaiar, né? Eu lembro que eu ensaiei muitas vezes, era assim, a minha carga horária começava às 9 da manhã, era uma aula de clássico com um professor chinês, que era uma aula bem pesada, assim, não tinha trégua, que era a aula que a gente fazia com a companhia. Dentro da escola tinha uma companhia também. E aí depois dessa aula a gente ou ensaiava os balés da companhia, ou fazia aula de padedê, ou aula de técnica masculina. E aí depois a gente tinha 20 minutos pra almoçar. E depois desses 20 minutos a gente já entrava pra outra aula, que era da professora russa, que a gente saía de lá carcomido, da Vera Solovieva, que foi primeira bailarina do Kiev Ballet. E depois a gente tinha outra aula com ela de técnica masculina. E depois, até as 9 da noite, eu ficava fazendo trabalho voluntário, né? Eu e os outros meninos. Então, assim, o tempo que eu tinha para ensaiar era nesse horário do almoço, que era de 20 minutos. Ou seja, eu ia das 9 da manhã às 9 da noite sem parar. Então, assim, foi muita dedicação. E aí, quando eu cheguei nesse concurso, eu tava muito tranquilo, porque assim, eu sabia, era um padedê que eu já tinha dançado, que era o Corsário, né? Era com uma menina, obviamente, que eu nunca tinha dançado, mas eu tava muito seguro com ela. Coisa mais importante, assim, que eu pensava era assim, que eu tinha que fazer certo, que eu tinha que fazer tudo correto, tudo que tinha ensaiado. Né? Porque toda vez que eu vou entrar no palco, eu sempre quero, assim, dar o melhor de mim. Mas eu quero, assim, sair tudo certinho, bonitinho, tudo aquilo que eu trabalhei. Por isso eu procuro sempre estar muito concentrado, muito focado. E aí a gente dançou e foi tudo bem, graças a Deus. E aí depois na premiação, eu não entendi inglês nada, eu só tava lá sorrindo no palco, né? Porque todos os casais que competiram entram no palco, fazem uma fila, né? E eu lembro que tinha uma jurada do Royal Ballet, tinha mais 2 outros jurados, que eu não lembro de onde era agora. E essa jurada que tava falando no microfone, anunciando, né? E aí quando chegou na hora do padedê, ela anunciou, né? O terceiro lugar foi pra um padedê, e aí o segundo lugar empatou, com 2 padedês da minha escola, né? Do Gobalé. Só que eu não tava entendendo nada, e ela anunciou, né? E o primeiro lugar com um padedê maravilhoso de Corsário. Aí nisso, a minha parceira, ela olhou assim pra mim, só que eu não tava entendendo nada. Ela foi sozinha pegar o prêmio. Eu fiquei lá parado, sabe? E aí que foi cair minha ficha do que tava acontecendo. Eu fiquei muito feliz, né? Eu lembro que a diretora ficou muito feliz, os professores também, assim, quando eu cheguei, antes deles me verem dançar, eles me olharam meio assim, né? E aí depois, quando eu comecei a fazer aula, eu comecei a dançar, eles começaram a me olhar também de uma outra forma. E aí depois desse prêmio também, eles começaram a, digamos assim, investir mais em mim. Depois desse prêmio foi onde começou a pesar um pouco as coisas, eu senti lá. Porque essa situação que eu vou te explicar, eu não enfrento, não começou lá, né? Já vinha antes de lá, mas eu sinto assim que com o tempo isso vai pesando de uma certa forma mais. Nesse reconhecimento que eu acabei tendo dentro da escola, eu acabei sendo escalado para dançar outras coisas com outras meninas também, que eram muito boas. A diretora, ela sempre assim me colocou para dançar com meninas muito bonitas, né, que já tinham uma certa excelência de técnica para poder estar me acompanhando, entendeu? Para poder dar um trabalho bom, né? Porque ela queria um resultado para a escola dela, então ela procurava investir. Depois disso, ela continuou investindo mais. E aí eu percebia que tinha pessoas assim que estavam fazendo um fuzuê. E aí começou, sabe? Ai, mas ele é negro. E não entendo por quê que ganhou, entendeu? Ele não é tão bonito assim. Ai, mas não foi tudo isso, entendeu? E isso vinha de pessoas que competiram comigo, e aí que eu considerava minhas amigas. E eu ficava sabendo por trás, né? Porque o Gabriel vinha me falar muita coisa. O Gabriel ficava no meu ouvido assim, sabe? Mas eu sabia que ele fazia isso, não era para colocar lenha na fogueira, era pra eu ficar esperto, pra eu saber onde eu pisava. Entendeu? Porque assim, eu não quero falar assim que eu sou um pobre coitado, mas assim, eu sou muito inocente. Então, eu chego em um lugar, eu quero fazer amizade, eu não quero fazer inimizade com ninguém, eu quero, sabe, ficar de boa com todo mundo. Sim. Eu sou tímido, né? Mas assim, com quem eu tenho intimidade eu brinco bastante. Então eu achava que todo mundo era meu amiguinho. E ele foi abrindo meu olho de que não era bem por aí, entendeu? E aí eu comecei a ouvir dessas fofocas de cor, né? E essa pessoa que tava falando tudo isso, ela era muito próxima da diretora da escola. Muito próxima, porque ela foi a primeira pessoa... Ai, meu Deus,
brasileira a entrar na escola, acredito eu, se eu não me engano. Ela entrou antes da diretora ganhar o título de diretora, que antes eram os pais dela que eram os diretores da escola. Depois eu tinha contato com essa pessoa e eu não acreditava que essa pessoa fazia essas coisas. Começaram a montar outros balés, né, lá na companhia, na escola, e eu acabava pegando certa parte, e sempre acabava saindo uma fofoca, porque que eu tava lá. Teve uma época, assim, que de eu entrar pra ensaiar, sentava uma fila, assim, na minha frente, pra ver se eu ia cair da pirueta, pra ver se eu ia torcer o pé, pra ver se eu ia escorregar, sabe? E eu lembro, assim, que na minha frente também tava a diretora, tava os outros professores, eu não podia falhar, sabe? Eu me machucava muito, porque, assim, eram pessoas que eu tinha como amiga, eram pessoas que estavam fazendo isso comigo. E ainda mais o pior era, por eu não falar inglês, essas pessoas influenciavam todas as outras pessoas da escola. Inventavam coisas de mim, sabe? Inventaram coisas muito piores também do meu amigo. E todo mundo acabava se virando contra mim, sem mesmo me conhecer, entendeu? Só me julgando por fora, assim. Porque mesmo eles sabendo que, tecnicamente, como eu posso dizer, psicologicamente, eu estava preparado pra designar aquele papel que eu estava interpretando, para eles, eu, mesmo assim, eu não era digno o suficiente de estar lá, entendeu? Sim. E aí, eu lembro que ficava essa situação muito chata, sabe? E eu tentava me concentrar no máximo possível pra não perder o foco. Eu sabia que se eu quicasse, que se eu não aguentasse o tranco e o barranco de ir lá e fazer tecnicamente, segurar a onda emocional, eu ia ser substituído, assim. E eu não podia fazer isso, porque, assim, era uma época que a minha família tava pagando pra eu estar lá. Era uma bolsa que eu não pagava nada pra estar na escola, mas a minha comida eu tinha que pagar, o meu aluguel eu tinha que pagar. E na época eu não podia trabalhar lá, porque meu visto não era de trabalho. Entendi. E na época eu não tinha aquele visto que é agora, né, com permissão de trabalho, estudante com permissão de trabalho. Então a minha família tava fazendo de tudo pra eu ficar lá. O dólar não estava muito alto, eles estavam conseguindo me manter com um pouco que eles tinham. E eu tinha mais do que essa obrigação de estar fazendo direito. Então, assim, foi muito difícil superar todas essas críticas, essas brincadeirinhas de mau gosto, sabe? Eu ia entrar pra variação, acabava o PADD, eles ficavam quietos porque eu tava junto com a menina, vamos supor. Aí eu ia entrar pra variação, começava a risadinha, começava a apontar, sabe? E assim, o que eu tinha que fazer mesmo era focar e ficar na minha e saber que eu tava lá pra trabalhar, entendeu? E ainda mais a situação veio piorar depois, porque assim, eu comecei a me montar de drag. Pessoas ficaram sabendo que eu comecei a me montar de drag. E eu lembro, assim, quando eu tava no Brasil, quando eu não tinha ido pra fora ainda, eu sempre pensei assim comigo, olha, porque eu via muitas pessoas falando mal de outras pessoas que estavam fora, que passavam por situações. Eu sempre pensei comigo, gente, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou... Não assim, nunca, mas assim, eu não vou ficar falando mal dessas pessoas, porque eu não tô lá pra saber o que elas estão passando. E mesmo que não seja fora do Brasil, que seja em outra companhia dentro do Brasil, eu não tô no dia a dia pra saber a dificuldade emocional, técnica que essa pessoa passa. Eu não tenho direito de falar dessa pessoa, por mais que seja minha amiga. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar pra ela, entendeu? Vou falar com ela. E mesmo assim, eu vou pensar muito antes de fazer, porque eu sou daquela pessoa, se eu não vou te ajudar, te atrapalhar, que eu não vou mesmo, entendeu? E aí, eu lembro que começou a surgir um assunto meu, que eu estava me montando de drag, e aí eu comecei a ficar muito chateado, porque assim, todo mundo já sabia que eu era gay, todo mundo já sabia que eu sou afeminado. Pronto, se montou de drag, acabou a carreira. Ele quer farra, ele sai pra balada, e é isso, e aquilo, e não era assim. Eu ia pra balada de vez em nunca, porque como eu falei pra você, não tinha tempo. A gente, Thiago, era de domingo a domingo na escola, das 9 da manhã às 9 da noite, eu não tinha tempo pra nada. E você sempre foi muito comprometido, né? Por isso que você tá onde você tá, né, meu amor? Eu via, sabe, o esforço dos meus pais. Eles sempre fizeram de tudo para os irmãos e era mais do que obrigação, sabe? Eu tá fazendo isso, dando mínimo retorno, né, isso pra ele. Com certeza. E aí eu lembro que eu comecei a ficar muito triste com isso. Eu comecei a meio que entrar numa depressão, assim, sabe? Que aí eu ia pra escola de manhã, era aquele clima muito pesado. Porque assim, saía, né, os nomes lá na parede, na tabela. Ah, papéis que não fazia. Se meu nome já tivesse pra fazer um papel, eu já sabia que eu já ia sofrer bafo, coisas bafos por isso, entendeu? Então assim, as fofocas que vinham de lá do Brasil, entendeu? Por eu estar de drag, essas coisas, sabe? Então assim, isso acabou me deixando muito triste, muito pra baixo. E aí eu comecei a perder completamente o meu foco, entendeu? Chegou assim que eu não comia. Chegou no momento que eu ficava assim, horas, sem falar. Eu entrava na escola e não falava com ninguém. Eu passava o dia inteiro sem falar uma palavra. Aí chegou uma época assim que eu não queria mais fazer aula. Chegou uma época que eu não sabia mais se eu queria ser bailarino, entendeu? E aí minha cabeça começou a ficar muito confusa, porque eu via os meus pais fazendo todo aquele esforço, eu não queria decepcionar eles, mas eu não aguentava a pressão
que tava na escola, Sim. acabava não aguentando a pressão, porque assim, ou porque, quando não é negro, porque é gay, não é gay porque é feminado, ou porque, sabe, é muita coisa envolvida, assim. Eu fui muito novo pra lá, fui com 19 anos, e eu não estava preparado, eu não sabia o que eu ia enfrentar. Então, assim, eu via agora, mais velho, eu vejo que eu não estava preparado pra aguentar toda essa carga emocional, né? Pessoas podem falar, isso não é nada. Mas, assim, pra mim foi, porque você tá... enfrentar tudo isso é muito complicado. E eu não fazia aula, tava muito chateada. A diretora, ela sempre me chamava pra conversar. Sempre, sempre, sempre. E ela sempre me colocava pra cima. A diretora nunca me colocou pra baixo, sabe? Sim. E aí chegou uma época de que ela começou a convidar uns outros coreógrafos da Europa, outros coreógrafos americanos, que inclusive um deles, que montou Valpurgis, Nath, coreografou pra São Paulo Companhia de Dança, Serenade, no Brasil. Inclusive um desses que veio da Europa, ele trabalha no Prix de Lausanne, veio ele e a mulher dele. E eu lembro que eu tava escalado pra fazer uma variação. Ele foi uma semana antes, eu acho, pra poder estar assistindo, né, alguns ensaios, assim. Eu lembro que eu tava ensaiando outro lado do Lago dos Cisnes. E ele tava, assim, sentado assistindo, só que eu não sabia quem era ele. E, né, eu tenho essa mania, assim, de um ensaio tá muito focado. Eu não vou ficar, sabe, olhando pra lá e pra cá. E eu não sei se ele pegou uma impressão má de mim. Quando ele veio pra ensaiar, quando ele foi, assim, anunciado, ele é tal, ele vai ensaiar, vai montar Nápoles, parará. Quando ele ficou sabendo que eu ia fazer uma variação, eu tive uma private, né, várias, assim, privates com ele, com a mulher dele, eu percebi que eles, antes de me ver dançar, eles eram bem distantes. E aí eu já pensava, será que é por causa da minha cor? Sabe, ficava já com esses pensamentos. Eu não sei te dizer se era ou se não era, mas eu lembro que a partir do momento que eles estavam dentro da sala de aula comigo, do estúdio, eles estavam plena música, eu começava a dançar, ali completamente o clima mudava. Assim, era outra pessoa. Ele levantava da cadeira, ele ia me corrigir. A mulher dele falava comigo, aqui você precisa fazer assim, assim, assado. Ele falava comigo, não, vamos ver de novo aqui na música. Então, assim, mudava. Eu pensava que eu iria sofrer até preconceito mais dessas pessoas que eram da Europa. Você entende o que eu tô falando? Sim. Por certa parte, foi um pouco, mas não foi a quantidade de pessoas do qual eu sofri, né, esse preconceito. Mas é isso. Nunca deixei a minha cabeça baixar, sempre tentei ficar forte. Mas como eu falei pra você, nessa época, assim, eu parei de fazer aula e teve um ensaio que eu me machuquei fazendo o Padre das Neves. E aí eu lembro que eu fui parar no hospital, fui embora de ambulância, foi uma coisa horrível. Nossa. E ali, pra mim, eu falei assim, chega, não quero mais, não vou mais dançar, sabe? Porque eu não aguento mais ficar sofrendo tudo isso e não preciso. Vou mudar de profissão, vou fazer outra coisa. E aí foi quando eu decidi voltar pro Brasil. Pensei assim, não, vou dar mais uma chance, vamos ver. Aí tinha uma outra escola, que é a escola Costa Ceribale. Eu fiz uma aula lá, uma aula teste, uma audição, aí acabei passando, aí o diretor me deu a bolsa também. Só que o que aconteceu? Quando eu ganhei a bolsa lá, o Gobalé ficou sabendo. Eles me ligaram de volta. E aí eu fui pra lá, e aí eles foram colocando um monte de empecilho, porque você assinou isso, e que não sei o que, não sei o que lá, sabe? E aí, enfim, acabei ficando no Gobalé. Ou seja, nessa época que eu voltei pro Gobalé, o que aconteceu? Entrou um outro professor lá, que esse professor era do México, e ele tinha contato com esse aluno que ficava falando essas coisas de mim e do meu outro amigo. Aí esse professor e ele ficaram grudadíssimos, né? E o professor, sem me conhecer, sem menos e sem mais, foi dando totalmente credibilidade pro outro, que ele já conhecia. Eu lembro que eu sofri, porque assim, tava na época de que eles montaram Valpurgis lá na escola. Eu tava pra fazer o principal, eu e mais outros bailarinos também. Sim. E eu tava na época de que eu não ia fazer aula, porque eu tava muito mal. E ele ficava muito puto comigo. Ele fazia reuniões assim com todo mundo sem me avisar, pra falar mal de mim, o próprio professor. Enfim, eu lembro que ele ele discutia muito com a diretora sobre o posicionamento dela de continuar me dando oportunidades, entendeu? Porque ela via que eu tava passando por um momento assim de amadurecimento, mas que eu merecia estar lá, né? Que eu tinha condições de estar lá. Então, ela me incentivava muito, mas ele não via por esse lado. E aí eu lembro que foi quando eu falei assim, não, você quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Porque se for assim, sabe, minha carreira, todo o degrau que eu subi, sempre me questionarem o porquê que eu estou lá, o porquê que eu mereço estar lá, porque eu não mereço estar lá, porque eu não... Aí eu resolvi voltar pro Brasil. E aí, as minhas conclusões do Canadá é o seguinte, eu agradeço muito a diretora e agradeço muito a Vera Solovieva, o Nikolai Levist, que foram os meus professores russos que sempre acreditaram em mim, sugaram o máximo de mim em técnica, em expressão, em estudos de personagem, porque a diretora, ela assistia quando estava tudo pronto, e ela decidia quem ia dançar quem. Então ela via o trabalho pronto, mas assim, o processo eram mais eles que ficavam e também o professor Pim. Eu agradeço muito a eles por nunca me desmotivarem, por sempre terem ficado ao meu lado, e agradeço muito, assim, a oportunidade de ter dançado em muitos teatros importantes, por ter sido ensaiado por muitas pessoas importantes da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil também. Eu agradeço por ter dançado com muitas bailarinas importantes, porque eu dancei assim com as melhores, dancei com a primeira bailarina, Yoshiko, eu dancei com as melhores bailarinas que tinham na companhia e na escola, por ter dançado tudo o que eu dancei
né? Eu lembro que quando eu resolvi voltar, eu ia fazer balé completo de Bela Adormecida, que era o meu sonho dançar. E eu não fiz. Eu vim embora, sabe? Então, assim, eu tive muita oportunidade e dancei muita coisa. Don Quixote, Corsário. E que sempre foi, né, o que eu sempre gostei de dançar, né? Onde eu me sinto livre para exercer a minha arte. E foi basicamente isso. Então, assim, o que eu aprendi foi, vá, aproveita o máximo, sugue o máximo que você puder dessa experiência, mas não acredite em todos. Faça só o seu, faça o seu. O que você puder ajudar, você ajuda. O que você não puder ajudar, passa por cima e continua pra frente. Porque sempre vão ter críticas. Sempre vão ter críticas. E o que mais dói que são críticas à cor da pele, na maioria das vezes. Ou senão porque você é gay, porque você é afeminado, se veste de drag. Mas segue em frente, porque isso não vai parar, infelizmente. É uma coisa assim, longe de parar. Então, assim, continue. Ainda mais, assim, dançando clássico é muito mais complicado. Eu percebo, é o meu ponto de vista. O mundo contemporâneo, a dança contemporânea, a dança moderna, eu acho maravilhoso, eu acho lindo também. Sempre fiz aulas, dancei pouquíssimas vezes desde quando eu fui pro Canadá. Depois eu fui pra lá na minha época. Desde então até agora não dancei mais. Mas eu sempre achei fascinante, acho lindo. E eu sinto que eles têm um leque mais aberto, né, para as pessoas de cor, por assim dizer. Tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar, né, do mundo. Eles têm um leque mais aberto, que você vê mais pessoas diversas dançando, corpos diferentes dançando no palco. Isso é muito bonito de se ver. É satisfatório para uma pessoa, para uma criança que está querendo começar a dançar, para uma criança que vai assistir balé pela primeira vez, ver isso e se enxergar no palco. É maravilhoso, porque assim, se você perguntar para mim, quando você era novo, você se via nos palcos dançando? Por contemporâneo eu posso dizer que sim, mas por balé, que é assim, que tá na minha alma, eu não via, eu não lembro de ter visto algum bailarino negro, você tá entendendo? Eu falo assim, grandes companhias, porque ainda pro balé clássico, eu sinto que ainda tem essa resistência, entendeu? Em contratar bailarinos negros, em dar oportunidades a bailarinos negros, entendeu? O meu amigo falou pra mim, olha, o meu diretor disse que não se encontra bailarinos negros que dançam clássico pra contratar, entendeu? E não tem. Aí eu falei assim, olha aqui pra mim, eu sou um, entendeu? E eu sei que se der oportunidade, vão ter muitos mais, entendeu? Principalmente a dança de repertório, que é uma dança que foi feita, né, há séculos. Acontece o seguinte, eu entendo completamente, naquela época, pessoas podem vir com esse argumento, mas não tinha rei negro, não tinha um príncipe negro, mas é a mesma coisa, porque não se davam oportunidades, porque as pessoas negras estavam lá, sempre estiveram lá, entendeu? Sempre estiveram lá. E nunca deram oportunidade, entendeu? Então, assim, eu sou muito grato de ainda poder estar dançando clássico e eu quero sim quebrar essa barreira. Eu quero sim mostrar que bailarinos negros são talentosos, podem dançar clássico de repertório, podem colocar uma malha branca sim, podem fazer um príncipe sim, entendeu? Eu acho que isso é muito importante e porque nós somos talentosos como qualquer outra pessoa, como qualquer outro bailarino. É como a Viola Davis disse no discurso dela, ela vê uma linha. Eu também vejo essa linha. E através dessa linha eu vejo bailarinos brancos com as suas mãos estendidas pra mim. Só que eu sinto que eu e os outros bailarinos negros, a gente não consegue chegar lá através dessa linha, porque essa linha se chama oportunidade. Que é uma coisa que a gente não tem muitas vezes, principalmente na dança clássica. A pessoa negra, muitas das vezes, ela também tem uma musculatura diferente. Só que essa musculatura diferente é maravilhosa, não é uma coisa... Gente, vocês têm um corpo que nem se eu fizer crossfit durante 12 anos eu vou conseguir, né, gente? Ô, produção. A gente quer ver musculatura, a gente quer ver uma perna esticada, um joelho esticado, um físico trabalhado. Uma perna, ó. Palco de um... dançando, entendeu? Então, assim, talento não tem cor, talento não tem orientação sexual, talento é uma coisa que Deus dá, entendeu? Talento é você. Sabe o que eu acho mais triste? Que pessoas, elas, há algumas, não vamos generalizar, né? Não tem toda aquela coisa, né? Sim. Mas não generalizando tudo. Sim, as pessoas, elas não sabem o poder que a palavra delas, que a atitude delas tem. Acho que as pessoas não têm essa noção. As pessoas que te conhecem ou as pessoas que estão te conhecendo agora, toda essa sua trajetória, você começou lá atrás. Hoje você, mesmo passando por tudo isso, você tem um cargo que é o sonho de qualquer um, e mesmo sendo tudo isso que as pessoas falam que você é o diferentão dos outros, você quase desistiu de uma coisa que te deixa vivo. Então, através de algumas atitudes de pessoas falando coisas, elas quase fizeram você desistir do seu sonho e de você chegar onde você tá. Então eu acho isso muito brilhante, assim, sabe? De você ter, acho que você ter passado por isso é algo péssimo.
péssimo, pra mim é algo devastador, assim, algo horrível. Eu acho que ainda, né, galera, 2020, mas eu acho que pode ser 2050, então pode ser ano 3000. Enquanto a pessoa não mudar dentro da cabeça dela, não adianta, gente, o mundo não vai mudar. As pessoas jogam tudo muito pro mundo, né? Ah, porque o mundo não muda. Mas e você? Você já se olhou no espelho? Você já viu a sua atitude? Você já viu como você tá agindo? E assim, eu fico imensamente feliz por você ser essa pessoa que eu sei que você é. Essa pessoa forte, essa pessoa... Eu acho que lindo é pouco pra te descrever. Eu acho que é o que eu falo. Ai, gente, eu só tenho pessoas luzes do meu lado, né? Da minha vida. Pessoas que me inspiram, porque você também foi uma das poucas pessoas que toda vez que a gente se via, mesmo eu lá, destruído, quicando, eu começava a pirueta de um lado, eu terminava ela lá na rua. Por quê, gente? Por que Deus? Por que Deus? Você sabe disso, que você era maravilhoso. Eu falava, por que Deus, né? Por que ele é abençoado e eu não? Porque eu quico ele não? E você sempre vinha e falava, nossa, continua, porque você é lindo. E você vê, mesmo eu tendo as minhas dificuldades e eu tendo parado, mas toda vez que a gente se via, eu me sentia feliz. Eu me sentia o primeiro bailarino, porque você fazia com que eu me sentia assim. Então eu acho isso uma grande injustiça, sabe? Alguém chegar pra você, que você é maravilhoso, o primeiro bailarino aqui é você, não sou eu. E a pessoa ter a coragem de falar umas coisas dessa pra você. Como eu falei pra você, eu dancei em corpo de baile, eu fiz corpo de baile também no Canadá, sabe? Eu não fiz só primeiros papéis no Canadá. Eu cheguei fazendo primeiros papéis, mas depois eu também fiz corpo de baile, fiz solista. Não fiz só. Soube respeitar. Sempre soube respeitar quem está à frente de mim, quem está há mais tempo de mim, entendeu? Que nem quando eu cheguei lá, eu esperei todo mundo se colocar na barra pra eu ir me colocar. Uma certa hierarquia naquela escola, na companhia. Sim. Respeito quem está antes de mim. Eu respeito se chegou alguém novo e é tão talentoso quanto e é merecedor, entendeu? Eu respeito da mesma maneira. E por mais que, assim, eu veja a pessoa e eu não me entenda nada, não é da minha conta ir lá e falar, ó, você não tem que estar... Não é esse meu papel. Como bailarino, como ser humano. Eu acredito muito em Deus e acho que se a gente não pode ajudar, a gente não atrapalha. Você querer o bem do bem, eu querer o seu bem. Você cresce com isso, entendeu? São boas energias, sabe? Com certeza. Di, você acha que todo esse processo que você passou, você acha que isso te prejudicou de alguma forma na sua carreira? Como que você leva toda essa bagagem hoje? Acho que me fortaleceu. Porque quando eu cheguei aqui, eu já cheguei preparado. Entendeu? Nervosa, já tô... Desce e viesse. Porque foi uma surpresa também, né? Quando eu vim pra cá. Então, assim, eu cheguei preparado. Então, assim, eu já sabia o que eu iria passar, o que eu poderia passar, o que talvez eu não iria passar. Então, eu já cheguei completamente preparado. Também a pressão de eu subir no palco, de eu dar conta daquilo que eu tava fazendo. Você entende? Não pode errar, né? Você tá sendo pago pra aquilo, você tem que chegar, você tem que fazer acontecer. Então, além de todo fora do palco, toda aquela situação, você tinha que entrar no palco e dar conta, lindo, maravilhoso, e sair pleno, entendeu? E assim, não adianta você ir reclamar com o diretor, ninguém tem nada a ver com seus problemas, você se vira. Então, assim, isso fortalece, porque você acaba se tornando independente e arcando com essas situações sozinho, entendeu? Porque se eu estivesse no Brasil, talvez eu ia chamar minha mãe e meu pai, você entende? Mas eu não tinha como chamar. Mas eu fico muito feliz, assim, de você olhar pra trás e ver isso como um aprendizado e não ver isso como algo negativo. Eu acho que é por isso que você é essa pessoa tão iluminada. Não quero falar mais de coisa triste. Falar de coisas boas. Você teve a oportunidade de encontrar duas estrelíssimas do balé clássico. Conta pro pessoal quem são elas e como que foi essa experiência. A primeira foi a Gelsey Kirkland. Pedi pra fazer uma audição pra você conseguir uma bolsa na escola dela. A escola dela é somente escola de balé clássico, né? Tanto que o nome é a Gelsey Kirkland, Academia de Balé Clássico. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá pra fazer o teste, é no Brooklyn, né? E aí... por fora não parece uma escola, parece meio que uma fábrica, assim, sabe? Eu tava muito nervoso, porque eu nunca tinha visto, né, assim, de perto, uma estrela, assim, falar, né? E aí eu lembro que eu cheguei lá na secretaria, falei quem eu era, aí eles já chamaram o marido dela pra vir falar comigo, o Mr. Chernoff. Aí eu fui, falei com ele, aí ele foi me mostrando a escola, e falou que eu iria fazer a aula dela. E eu iria ver como eu iria me sair na aula, e dependendo de como fosse, eu poderia ganhar ou não a bolsa, enfim. Ou ir por algum nível que não fosse o avançado, enfim. E aí eu lembro que eu comecei a me aquecer, e assim, a escola, ela tem um teatro dentro da escola, né? É maravilhoso lá. E eu lembro que tava tendo aulas de pilates no palco. E tinha uma senhora sentada, assim, com óculos escuros, sabe? Toda classuda,
dando a aula. Eu falei, meu Deus, será que é ela? Né? E eu assim, nervoso. Eu não sabia o que fazer, né? E nisso eu sentei, eu lembro que eu comecei a me aquecer no chão olhando pra baixo. Aí ela passou por mim. Aí eu fiquei assim, né? E aí ela voltou e parou na minha frente. Aí eu olhei assim pra cima, ela falou assim, prazer. Meu nome é Miss Kirkland. E o seu? Meu Deus. Sabe quando você levanta que você não consegue? Você vai escalando na parede assim, né? Pra levantar. Eu falei, ai, oi, tudo bem? Tudo bem não, né? Eu falei, oi, meu nome é Diego, né? E aí, beleza, Miss Não é? Kirkland? Aí ela falou assim, bom, você vai fazer a minha aula, começa às 11h30. Então continua se aquecendo pra você entrar. Falei, tudo bem. Nossa, uma sala maravilhosa, enorme. E aí eu lembro assim que não tinha uma menina sem uniforme. Que era a mesma coisa do Gobalê. No Gobalê, às vezes, elas não podiam usar nem saia, pra você ter uma noção, né? Essas escolas são muito... Sabe? Eu gosto dessa disciplina. Todos com coque, parecia que iriam dançar. Não tinha um fio fora do lugar também, sabe? A Helena, no Klein, ela sempre trabalhou a técnica Vaganova com a gente. Que é uma técnica que te fortalece muito se você souber trabalhar ela pelo caminho certo. Porque tem pessoas que falam que machucam. Eu acho assim, balé não é uma coisa anatômica. Então, assim, qualquer método que seja, você tem que saber como trabalhar para não se machucar. E Vaganova é um tipo de método que eu sinto que fortalece muito o meu corpo. Além de me deixar muito mais esticado, alongado, entendeu? E eu falei assim, gente, que método que vai ser que ela vai aplicar na aula dela? O marido dela entrou, colocou uma cadeira na minha frente e ficou me assistindo de lado ainda, né? E eu assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Aí eu lembro que depois, quando os exercícios foram pro Tandi, e ainda assim, no primeiro exercício de frente pra barra, ela ficou atrás de mim. Eles não disfarçavam que estavam me observando, sabe? Porque eles que disfarçam, eles não faziam questão nenhuma. Mas eu lá, segurei a onda. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E assim, ela explicava uma vez, porque assim, já era matéria. Como a gente também fazia no Gobalê, já era matéria pronta. Todo mundo já sabia. E se você não entendia, o problema é seu. Ela não tá lá, né? Você tem que correr atrás. E aí eu lembro que eu fiz a aula, graças a Deus deu tudo certo. Fiquei muito feliz. E elas me chamaram para conversar depois disso. E falaram que estavam muito interessados em me dar bolsa, só que eles não estavam mais com a companhia na época, eles estavam com a escola. Então que eles me ofereceriam os 100% da bolsa e que gostariam muito que eu ficasse lá. Eu fiquei muito lisonjeado, nossa, muito feliz, né, deles terem me dado essa oportunidade. Mas eu lembro que na época também não foi possível pra mim ficar, porque eu já estava procurando por um emprego, pra eu não ter que passar a situação, assim, de dificuldade de fome, assim, de novo, entendeu? Teve uma época que eu fui pra fazer a aula da Ludmila Ponskaya, que é uma outra professora que estava no curso lá, que é maravilhosa, inclusive fala português. Ela me tirou da aula da Ludmilla pra me colocar na aula dela, porque ela queria que eu fizesse a aula dela, para que eu pegasse o estilo e para que eu pegasse as correções dela. E assim, gente, assim, foi maravilhoso o jeito que ela me corrigia todos os exercícios. Nossa, eu falava assim, ficava até assim, gente, eu não tô pagando nada, sabe? Ai, foi uma experiência inesquecível. Aprendi muito, muito. A Cecília foi assim. Eu também agradeço a Regina Balé, que se não fosse ela, também não seria possível ter conhecido a Cecília. A Cecília, antes... Conta pro pessoal quem é, gente. Tem gente aí que não sabe, eles vão achar que é a Cecília, a que vende pão na esquina. A padeira, a que vende pão, gente. Cecília Kersh, ela, né, foi primeira bailarina principal do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Depois ficou também como diretora do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e fora que dançou em 17 companhias internacionais, é considerada como um dos maiores cisnes do mundo pela Natália Makarova. Enfim, é maravilhosa e o currículo dela se expande, entendeu? Que se a gente for ficar aqui falando dela... Eu lembro que eu tava dançando o Gran Padre de Talismã com a Isabela Campanari, que é uma maravilhosa também. E aí a gente foi dançar num festival em São Paulo e fiquei sabendo que a Cecília tá nessa banca. Eu nunca tinha visto a Cecília. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, é agora. É agora que eu vou amarelar. Eu falei, eu não vou conseguir. Eu não dormi à noite. E no outro dia, no caminho, eu tava assim, elétrico no carro. Chegou lá, não conseguia me aquecer. Eu tive que ficar escondido. Eu não consegui. Olha, eu fiquei escondido na plateia pra ver ela entrando pro júri. Você acredita? Quando ela entrou pro júri, eu saí correndo. Quando eu consegui olhar pra ela. Olha só pra você como eu sou louca, né? Aí nisso eu falei, não, chega, preciso me concentrar. E aí eu peguei, entrei em cena com a Isabela, nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Assim, porque gosto de me sentir livre, sabe? Quando eu tô dançando. E é isso, como a Cecília mesmo fala, tecnicamente você tem que estar pronto pra você poder aprofundar no personagem. Aí você coloca a sua personalidade, você dentro do personagem, é isso que é maravilhoso. E aí eu lembro que eu saí
do palco. E aí depois a gente, né, foi falar com ela. Ela foi muito educada. Ela foi muito atenciosa. Era mais uma... Pra mim, isso só era mais uma certeza de que eu estava trabalhando com os profissionais certos na minha escola. De que todas as pessoas que me ensaiaram antes, da minha família, todo mundo estava me levando pro caminho certo. E de que eu estava no caminho certo, eu tinha possibilidade de estar fazendo o que eu tô fazendo. Independente de cor, nem nada. Entendeu? Sim. E aí depois, quando foi na Regina Ballet, ela foi dar um curso, ela foi ser jurada. E ela deu a aula pra gente. E uma aula, assim, com muita trocas de perna. E depois ela deu uma private de ensaio, que foi pra mim, pra Isabela e pra mim, pra Stephanie. Stephanie Caldarella e Isabela Campanari. E aí a gente fez os padedês com a Coda pra ela assistir. E assim, ela ficou mais de 2 horas com a gente, sabe? Foi maravilhoso, que ela levantava da cadeira, ela mexia, ela tocava, ela me torceu. Ela me espremia, ela me tocava, ela me batia. E assim... Cada correção que ela dava, você via uma diferença enorme. Você entendia que ela é uma pessoa que sabe realmente, que entende realmente o que é, por onde é e o resultado que vai dar. Eu falo, pra mim, ela, Sylvie Guillen, Gels Kirkland, sabe? Eu não sei colocar pra você. Elas são de um patamar de conhecimento. Não digo só do físico em si, porque eu não me preocupo só com o físico, assim. Gente, é o modo como se mexe, como dança, é o modo como interpreta, sabe? E conseguir passar isso da mesma forma, da mesma intensidade, como se estivesse dançando no palco. Nossa, isso pra mim foi, sabe? Todo essa atenção que tanto eu, a Isabela e a Stephanie e a Helena tivemos da Cecília, porque ela reconheceu, né, que era um trabalho muito consciente que a escola estava fazendo e que, no caso, eu, a Isabela e a Stephanie, né, estamos no caminho certo. Pra mim, tudo isso, todo esse reconhecimento que eu tive, só teve uma coisa na minha cabeça. Então você tem que trabalhar mais, continuar fazendo mais aulas, continuar pesquisando mais, estudando mais, que é o caminho. Esse é o caminho. E tentando. Entendeu? Sim. Eu queria te agradecer mais uma vez por você ter tido esse tempo aí nessa sua agenda de cisne, de corsário, de quitre, né? Pra você ter vindo falar comigo. Acima de tudo, eu tô muito, muito, muito feliz de ter tido a oportunidade de te conhecer. E eu fico muito feliz, assim, em saber que eu só tenho pessoas maravilhosas na minha vida e você é uma delas. E se alguém um dia te perguntar se você foi exemplo pra alguma pessoa, você pode falar que você foi pra mim. Sempre foi luz pra mim. Sempre te falei isso. Uma pessoa de coração bom. Um amigo. Você também. Eu acho que é por isso que a gente se dá super bem. Por isso que você chegou onde você chegou. Eu quero te parabenizar, primeiramente, por esse coração imenso que você tem e pelo posto que você tá ocupando, né? Primeiro bailarino, gente. Eu tenho um amigo primeiro bailarino nos Estados Unidos. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito honrado, fiquei muito nervoso, né? Que eu sou muito tímido, assim, pra falar. Agradeço muito a você e quero também, assim, eu não cheguei aqui sozinho, como eu disse. Eu quero agradecer mãe, meu pai, minha avó, toda a minha família, Gabriel, a Eliane, o Márcio, a Bruna, a Regina, a Cida, a Helena, a Márcia, que sempre estiveram ao meu lado. A Helena, uma amiga, assim, que eu levo, sabe, pra vida toda. Você por essa oportunidade, também os meus outros professores, né, desde o Brasil, a Mariângela, a Luciana, a todos, desde os que são internacionais também, eu agradeço a todos. A Vera, o Nicolai, Levistic, a todos. Muito obrigado mesmo. E adeus. Essa parte... Sim. Essa parte para os americanos tá tendo uma tradução simultânea, de acordo com a minha produção. Pode agradecer em português que os intérpretes estão trabalhando. Eu cheguei aqui foi porque eu tive muitas oportunidades, mas eu não posso falar que eu cheguei aqui assim sozinho. Eu tive pessoas que sempre me incentivaram, né? Porque teve, sim, as pessoas que sempre me colocaram para baixo, fizeram de tudo, mas também, graças a Deus, eu tive essas pessoas que me incentivaram e estiveram ao meu lado, para que eu pudesse chegar aqui, para que eu possa agora continuar. Muito obrigado mesmo. E a Deus, primeiramente, né? Acima de tudo, de todas as coisas, que eu acredito muito imensamente, ainda mais nessa quarentena, essa é pegar com Deus. Tudo de bom, eu espero que eu ainda possa te ver aí, te aplaudir, sair correndo e começar a gritar igual um louco. Assistir. Eu espero que muitas pessoas ainda possam te conhecer e que você possa contar a sua história e esses obstáculos da forma que você contou aqui pra gente. Positividade, gratidão sempre. Fica bem, que Deus te abençoe sempre e até a próxima. Obrigado, Deus te abençoe. Fica com Deus, amigo. Você também. Um beijo. Beijo pra todo mundo também tá aí na live. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Eu espero que ele tenha podido passar um pouco da experiência dele e mostrar que mesmo assim ele continua sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa grata,
essa pessoa assim pura. Positividade, gratidão e prioridade sempre. Mais uma vez, muito obrigado a você que tá aí agora me assistindo, por você ter se inscrito no meu canal, sempre me mandar uma mensagem, né, me incentivando e falando que tá legal, que vocês estão gostando. Eu espero de coração que vocês estejam gostando, que eu esteja trazendo pessoas que tenham algo para acrescentar no dia ou na vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez de coração e até a próxima live. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, fiquem saudáveis. Tchau. Clean